Olá, boa noite, seja bem-vindo e bem-vinda novamente ao programa Fé e Finanças da Web TV Constante TV, e que esse é o nosso ponto de encontro, né, sobre finanças e a Bíblia. Nós vimos já que a Bíblia ela tem valiosos ensinamentos para o dia de hoje, apesar de ela ter sido escrita muito tempo atrás. Nós estamos estudando o livro Dinheiro, Dívida e Finanças, do autor Jim Newheiser, um autor norte-americano. Ele foi trazido aqui, né, para o Brasil pela editora Vida Nova, e ele pode ser comercializado também tanto pelo site da editora quanto pelo site da Amazon, certo? Lembrando que nós não somos patrocinados por esses canais, é apenas um meio de aquisição do livro. E aqui estamos com a presença novamente do irmão Natan, do irmão Emerson e do irmão Eliel. Irmãos, nós temos estudado em diversos episódios, né, vários temas do livro, e fazendo uma breve recapitulação, nós estamos agora tratando sobre os gastos, né? Vimos o que é importante para o cristão quando se trata de gastos, que são a sua contribuição para a obra do Senhor. Nós vimos também um exemplo de orçamento, né, itens que devem constar no orçamento para que você, amigo ouvinte, amiga ouvinte, não deixe de contar com esse item no seu orçamento para que você consiga rastrear tudo aquilo que você gasta, né? E hoje nós vamos tratar de um tema. Imagina que você está fazendo o seu orçamento e no seu contexto familiar, né, caso você tenha cônjuge ou pessoas morando na mesma casa, outras pessoas não seguem o orçamento que você gastou horas ali planejando, né? Apesar de ter conversado com todos sobre a necessidade de seguir um orçamento. Vamos imaginar agora uma situação hipotética, um caso genérico de um casal, né? Vamos pensar aqui no casal Otávio e Miriam. Suponha que Otávio seja um homem do controle financeiro e a Miriam, ela não se importa muito com isso, né? Nesse exemplo, tá? A gente sabe que tem casos, na verdade, que são as mulheres que dão conta do orçamento da família, né? Mas, assim, sendo um pouco genérico, né? Nesse exemplo aqui é o Otávio que faz o seu planejamento familiar. E considerando que Miriam, sua esposa, ela não tem seguido o seu orçamento, eles acabam tendo muitas discussões, né? Por conta de gastos, às vezes, que não são combinados ali na família. E não raras vezes, né, eles brigam, às vezes xingam um ao outro, né, no calor do momento, falam coisas que magoam. E eles têm um filho, e esse filho chega a um momento de ouvir tantas brigas que ele pergunta do pai ou da mãe: vocês estão se separando? Né? Se você, amigo ouvinte, né, já viu uma situação dessa, ou presenciou uma situação semelhante, ou conhece uma situação assim, isso é bem comum, né? Porque a gente sabe que hoje um dos motivos mais relevantes para divórcios são problemas financeiros, certo? E no capítulo 20 e no capítulo 21 do livro, o autor ele nos leva a refletir sobre uma questão muito interessante em relação a isso, a esses problemas. Que quais são, apesar de a gente tentar elaborar um orçamento e tentar fazer com que a família siga esse orçamento, muitas vezes a gente esbarra em alguns problemas. E da feita que a gente não consegue seguir de forma fiel o orçamento, aquilo que foi planejado, né, no caderno ou na planilha, a gente acaba desistindo, né? Isso também é muito comum. Porém, o autor ele faz uma pergunta: será que não é mais interessante a gente buscar as causas de por que a nossa família não está conseguindo seguir o orçamento? Será que não é importante a gente investigar por que um membro da família, ou a gente mesmo, ou nós, né, não estamos seguindo aquilo que nós desenhamos? Então, o autor, ele traz aqui dois tópicos, né? Algumas causas pelas quais nós não conseguimos seguir o orçamento são causas espirituais. Outras causas são relacionais, né? Então, nesse bloco, nós vamos tratar das causas espirituais. Gostaria de convidar a participação do irmão Natan. Irmão Natan, qual seria uma dessas causas que o autor traz para a gente? A cobiça, o materialismo, a ambição, né? São componentes que parecem ser ora puramente espiritual,
para puramente material. Na verdade, um chama o outro, né? Um convida o outro a existir, né? A ambição, ela está lá na nossa origem, né? Um dos componentes da queda foi exatamente a ambição, né? E a partir daí ela se propaga. Então ela acha um casamento assim muito propício, um ambiente muito propício dentro do capitalismo que nós estamos inseridos, né? Não podemos negar que o nosso comportamento de consumo é permeado por uma influência assim, massacrante do capitalismo no qual nós estamos inseridos, né? E como tal, ele contamina e contaminou, de certa forma, o nosso cristianismo, né? Não o de Cristo, né? Até porque Jesus não tinha um modelo, né, econômico e político, mas nós fomos contaminados, na verdade, porque ele foi invadindo, de certa forma, os nossos hábitos e nos tornando refém de um consumo quase que animal, né? Que beira assim, as raias do irracionalismo, né? Tem pessoas que fazem o consumo pelo consumo, né? A gente, na atividade comercial, no que diz respeito a isso, chama isso de consumo de impacto, né? Ou de impulso, né? A gente que tem comércio e lida com comércio, a gente sabe que é isso. A gente coloca os produtos em determinadas posições em que o camarada vai entrar e vai dar de cara ali com ele, né? E se for aquele camarada se for o ponto fraco dele... se a gente acertar no ponto fraco dele, certamente ele vai colocar aquela mercadoria, aquele produto dentro do carrinho e aconteceu o consumo que a gente chama de impacto, né? Mas isso não tem no seu negócio, não, né? Tem sim. Se eu dissesse que não tem, eu estaria negando a essência, primeira, do capitalismo e segundo, do comércio, da atividade comercial, né? Porque toda a atividade comercial que tem pretensões, né, comerciais, não abre mão dessas premissas, né? Que são premissas capitalistas, né? A gente está falando aqui de capitalismo, de ambição, né? Então ele vai estar presente de forma muito vivaz em todos os aspectos da nossa vida, né? E não é diferente e muito mais intenso na atividade comercial, né? Então isso é o que eu chamo de que é um materialismo puro e na sua essência é muito pragmático, né? Porque propõe o consumo pelo consumo, né? Por exemplo, a gente vê uma coisa que nos balança, nos faz pensar, quando Paulo, em Romanos 12:2 diz: e não sedes conformados com este mundo, né? Isso significa que nós não podemos nos contentar em viver uma vida nos moldes do que nos propõe o capitalismo, né? Nós devemos ser personas transformadoras do modelo, né? Não é porque nós estamos envolvidos por ele, né? Nós dependemos dele e é o que de melhor nós temos para desenvolver economias, distribuir lucro, né, da sustentação aos negócios. Isso não quer dizer que nós devemos fazer vista grossa para o modelo capitalista no qual nós estamos inseridos, né? Nós devemos fazer severas críticas, sim, e é isso que a Romanos 2:2 está nos asseverando, né? De nós não nos conformarmos com este mundo, ou seja, este mundo é este modelo, né? E como nós estamos falando de capitalismo, é esse modelo de capitalismo que nós estamos envolvidos. Nós, de vez em quando, temos que parar e pensar, né? E fazer as nossas críticas a esse modelo. Esse modelo que você está falando é muito como a gente vê nas propagandas, às vezes eles induzindo, né, a compra daquele item, aquele produto, ou aquele serviço, né, como um todo, atribuindo um valor a uma espécie de sucesso, né? Por exemplo, você vai ser feliz se comprar isso, se tiver aquilo, né?
Então eles acabam induzindo, né, a pessoa a cobiçar, né? Isso, né? Então esse papel, na verdade, ele deve ser, nós devemos tomar a frente eu diria que a gente deve tomar o protagonismo desse processo, né? Muito mais como cristãos do que como capitalista que somos, né? Sim. Porque em nós há as duas naturezas, né? Nós adotamos o capitalismo como modelo econômico, né? Mas nós temos nas nossas veias, não esqueçamos disso, né? O modelo de Cristo, né? E prosseguindo, olha o que ele diz: e não sede conformados mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, quer dizer, no nosso entendimento, no nosso ser, na nossa forma de pensar, né? É que está a arma de defesa, né? De nós não sermos consumidos por esse sistema, né? Que é nos proposto, né? Antes sejamos aqueles que vamos questionar, né? Vamos moderar, né? E vamos propor uma forma, né? Uma forma adequada, né? Em que nós não sejamos envolvidos por um volume tamanho de coisas, né? Em que a cobiça toma conta de nós, né? Nós não podemos ver que logo dá vontade de nós consumirmos e nós nos entregamos a esse desejo, né? Cumprindo o papel que o capitalismo nos propõe. Às vezes a gente está lá parado na nossa, aí não tem nenhum estímulo para comprar nada assim relevante, né? Mas aí o nosso vizinho compra e a gente acaba tendo vontade de comprar também, né? Esse é outro tema, né? Porque a cobiça, também a cobiça, é basicamente isso. É você querer aquilo que é dos outros, né? Esse é até um tópico que o livro traz também. Exatamente. E também tem uma frase de um filósofo grego que fala assim: queres ser rico, não te preocupes em aumentar os teus bens, mas sim em diminuir a tua cobiça. O cobiçoso pensa tanto no que é dos outros e esquece de trabalhar para ter o seu próprio bem. Sim. Então, são temas, né, irmão Léo, que são muito relacionados, a questão da cobiça com a inveja, né, que é o outro problema espiritual relacionado aí às questões financeiras. Sim, né? sim. Então, por vezes, nós temos o impulso de querer comparar ou de querer equiparar o nosso padrão de vida com o de outras pessoas que, por vezes, têm um padrão de vida mais elevado, né, porque recebem muito mais do que nós. Então, se nós quisermos comparar o nosso padrão de vida, equiparar o padrão de vida com dessas pessoas, isso vai nos levar a esse consumismo. Isso vai nos levar a comprar por impulso, essa impulsividade, né, que está atrelada a esse modelo capitalista e, por consequência, vamos buscar viagens, compras em lojas luxuosas, né, restaurantes, para acompanhar amigos ou familiares que têm um padrão de vida que está acima do nosso, que não é a nossa realidade. Né? Então isso está intimamente relacionado a sentimento de inveja. Não é? E qual é a consequência disso? Problemas no orçamento, né? Conflitos familiares de toda ordem, né? Que vai ter origem na cobiça e na inveja também. E as redes sociais... Também a questão da inveja, ela é tão grave que Caim matou Abel porque Deus não aceitou a oferta dele. O primeiro homicídio, né? Exatamente. O coração de Caim tornou-se invejoso, né? Sim. De tal maneira que matou seu próprio irmão. Olha a gravidade, né, da cobiça. E Provérbio fala que a cobiça mexe com a nossa estrutura e ela corrói os nossos ossos. Tudo isso a Escritura fala da cobiça, o que ela causa, né? Sim, sim. E precisa ser tratado, né? Todos os assuntos que nós estamos tratando aqui realmente precisam ser tratados. Essa questão também ligando um pouco com a inveja, né? O livro também fala da necessidade de a gente se sentir aceito
por outras pessoas, né? Às vezes é essa questão, né, que o Emerson falou, a gente vê uma pessoa, ou um familiar, né, com um determinado padrão de vida, viajando, ou tendo as coisas que a gente não pode ter no momento, e a gente se sente tentado a conquistar essas mesmas coisas, porém a gente não tem o recurso que a pessoa tem. Acaba se endividando. A gente acaba se endividando ou colocando os pés pelas mãos, né? E, enfim, esse é um outro tema também que o livro traz como um exemplo de causa espiritual, né? Claro. Por exemplo, só citando e completando aquele pensamento que eu estava desenvolvendo ali na primeira parte, né? Tiago propõe a nós, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Quer dizer, o elemento, né, do desejo, da cobiça, né, por produtos, por serviços, por coisas, por poder, né, por favores, né, nasce aonde? Nasce no coração humano, né? É a partir dos nossos desejos que não são controlados, né, é que nasce esse consumismo, né, que atropela todo o processo natural das nossas economias, né? Então a gente deve ficar atento a isso, né? Porque a gente acaba tentando culpar outros ou até sistemas, né? Pessoas, eventos, causas, mas na verdade, quando Tiago nos propõe essa verdade, né, ele está levantando um problema que está no âmago de todo homem, tá? Está no nosso coração, né? Nós vemos, logo cobiçamos. Se cobiçamos, logo compramos, né? Isso é o que está na raiz de todo o desequilíbrio orçamentário de todos aqueles que têm problema de alguma natureza orçamentária, né? Seja no âmbito individual, seja no âmbito familiar, eles estão vivenciando isso que Tiago está dizendo, né? Que a cobiça nasce no nosso coração. Sim. A gente já está terminando o primeiro bloco, mas a gente ainda vai dar continuidade nessa questão dos problemas que são espirituais. E eu até queria fazer um alerta, não sei se vocês acham relevante também, a gente vai continuar comentando no próximo bloco, né, com as redes sociais. Porque elas são uma vitrine, né? As pessoas postam ali tudo aquilo que acontece de melhor na vida, né? Dificilmente a pessoa vai postar uma coisa ruim, né? Algumas pessoas compartilham problemas, de fato, mas a maioria das pessoas compartilham somente as coisas boas. E a gente tende a achar que a vida só é maravilhas e a gente procura, às vezes, uma viagem, ou um bem, né? Ou alguma coisa, enfim, que a pessoa postou, mas não está no nosso alcance naquele momento. No próximo bloco nós vamos dar continuidade, tá? Até daqui a pouquinho. Olá, dando continuidade, nós vamos também abordar aqui um outro tema dentro ainda dos problemas que têm raízes espirituais, certo? No primeiro bloco nós falamos que o livro apresenta, né, duas categorias de problemas que fazem a gente perder ali o rumo do orçamento. Primeiro bloco que nós começamos a discutir são as raízes, os problemas que têm raízes espirituais. E um outro tópico que faltou nós comentarmos ainda no primeiro bloco é a preguiça, né? Vocês têm algum exemplo, Emerson? Eu tenho. A preguiça é uma outra causa, né, espiritual que leva a problemas financeiros, porque como nós vimos aqui, nós vemos discutindo questões de orçamento, a gente percebe que o orçamento exige uma certa disciplina, exige um certo esforço do indivíduo para fazer o lançamento de todas as contas, né? Exige um certo esforço para analisar essas contas e ver onde que os gastos estão excessivos para que eventuais cortes sejam feitos. Então, muitas pessoas simplesmente não querem evidenciar esses esforços para manter uma rotina, né, de registro, de análise, de lançamento de contas e lançamento de receitas no orçamento, para que aí se possa fazer uma avaliação. É necessário, então, manter uma disciplina, manter uma periodicidade
no lançamento no registro dessas contas, né? No final das contas, tanto a preguiça quanto a má gestão financeira vai levar a dificuldades orçamentárias, vai levar a problemas financeiros, né? Pode levar ao endividamento e não é incomum que esses problemas acabem gerando, por fim, conflitos familiares ali, né? Uma das consequências também da preguiça é a falta das coisas básicas. O preguiçoso, naturalmente, o nome já diz, preguiçoso. E vai faltar na vida dele, da família, as coisas básicas, a alimentação, as coisas essenciais. Sim, é justamente outra ótica, né, da preguiça, né? Às vezes o esforço de monitorar e também o esforço de fazer o orçamento. É uma consequência natural, né? Além de ter preguiça de controlar o orçamento, registrar tudo, essa preguiça também tem o outro lado, que ele não vai trabalhar, não vai produzir e vai trazer dificuldade financeira para a família. Às vezes também já aconteceu comigo, né, de eu traçar um orçamento e aí na hora de passear ter um custo, né, ou então eu navegando na internet fiz uma compra ali que eu sei que está fora do meu orçamento e aí rapaz, por que eu vou ir lá no orçamento se eu sei que eu estou errado, né? É como se eu não quisesse lidar com... Admitir erro, que eu caí, né, no erro de não seguir o orçamento, né? É muito difícil livrar dessas situações. É muito difícil. Sim. Uma hora vai chegar a conta, né? Se não for na hora de eu... A questão é só a questão de tempo. Se for um cartão de crédito, com 30 dias chega. É o professor que está ensinando, né? Mas não consegue se encaixar dentro daqueles conceitos do ensino dele, né? Parece que não serve para ele, né? E aí a gente tem que ter esse cuidado, tanto na vida espiritual, quanto na vida financeira, né? Quando a gente aponta o dedo para o outro, tem 4 dedos de volta apontando para a gente. Se a gente não se encaixa, causa um mal-estar muito grande, né? No contexto íntimo da pessoa, né? Diz, poxa vida, eu ensino tanto os outros, tento persuadir os outros de certas verdades, e que são verdades. Às vezes você cobra o familiar, né? Olha, você não pode comprar isso, não pode comprar aquilo. Às vezes você... E você sucumbe, né, naquele mal que você está tentando fazer os outros não sucumbirem. Sim. Por isso que a Bíblia fala que aquele que está de pé, né? Tanto é que Provérbio fala, né? Provérbio diz, o preguiçoso fica pobre. É consequência natural. Mas quem se esforça e trabalha, prospera. Também é consequência natural. É o remédio, né? É o remédio. Preguiça, né? Bom, dando continuidade, né? Agora nós vamos abordar agora o segundo tópico desse capítulo do livro, que são os problemas de relacionamento. Então, nós primeiros elencamos alguns problemas de relacionamento espiritual, né? Com Deus e conosco, que trazem ali problemas financeiros, e agora problemas de relacionamento, que também se desdobram em falhas, né, em seguir o orçamento. E aqui nós temos um primeiro tópico que o livro traz, que é a questão do egoísmo e ciúme, né, dentro de um contexto ali familiar. O irmão Léo poderia explicitar assim, um pouco mais o que o livro quer dizer com relação a esse tópico? O dinheiro, quando mal gerenciado, mal administrado, ele gera brigas entre os casais, né? No livro conta uma história de um casal, né, que o marido trabalhava muito, dava duro, né, para dar uma boa vida financeira para a família, né, a esposa, né, e por outro lado, a esposa não considerava aquele esforço que o esposo fazia e gastava muito com coisas caras, né. Só que ela gastava porque ela tinha raiva do marido, era chateada com o marido, que o marido trabalhava tanto e não tinha tempo para ela, né? Aqui já é um alerta, nós somos casados, né? O esposo se dedicava tanto para o trabalho e esquecia que tinha uma esposa que também precisava de tempo. Não só dinheiro, né? Não só dinheiro, de tempo, né? Porque normalmente não é o momento apropriado, mas eu tenho uma experiência com relação a isso em termos de dar tempo à família, né? Cuidar da família,
Às vezes a esposa na casa dos pais tinha uma vida feliz, boa, e quando sai da casa dos pais, isso desaparece, muda essa realidade, né? E nós, como marido e esposa, nós temos a obrigação de dar uma vida igual ou melhor que ela tinha lá na casa dos pais, né? E, por outro lado, também aqui a história conta que o marido gastava também muito dinheiro com seus hobbies, né? E vivia essa constante briga. Enquanto esse casal não conseguirem se unir para tentar solucionar essas questões de relacionamento, eles não vão conseguir cuidar das finanças. Porque não há como um casal brigado, com pensamentos opostos, sentarem juntos e discutir como fazer um orçamento, como controlar melhor as dívidas. Também, esse falta de relacionamento atinge muito o relacionamento até da vida emocional do casal, né? Então, eles precisam sentar, discutir e tentar encontrar um meio, né? Um meio termo, para que eles possam resolver a questão do relacionamento e juntos vai ficar bem mais fácil resolver as questões financeiras. Primeiro, cuidar, o homem e a mulher não se casaram para ver brigando, se machucando, né? Mas sim para viver em harmonia. E a harmonia, junto, a questão financeira vai ficar bem mais fácil ser resolvida. Então, nesse caso aí, o problema financeiro ele vem de um problema entre relacionamentos. Relacionamento, exatamente. Primeiro, a gente tem que cuidar da parte de relacionamento, depois da questão financeira. Aqui a Escritura fala que nós devemos ser bondosos, ser compassivos, perdoando-se mutuamente. Se a gente buscar na Escritura, tem tudo que nós precisamos saber, tudo. Sobre relacionamento, sobre dinheiro, sobre tudo. Basta a gente buscar que lá tem tudo. É uma linha muito tênue, né? Porque nós, como provedores da casa, nós temos esse sentimento de querer sempre oferecer o melhor para a nossa família. E nesse sentimento de querer sempre buscar o melhor, muitas vezes nós acabamos nos dedicando muito mais ao trabalho, por horas a fio, e aí, por outro lado, abrimos mão do convívio familiar, seja com a esposa, seja com os filhos. E é necessário o diálogo nessa família para que muitas vezes o marido seja alertado. Olha, a gente precisa de um tempo maior de qualidade, né? Você precisa dar mais atenção para a esposa, para os filhos. Então, realmente essa é uma linha que é muito difícil de ser seguida, né? Sim, requer muito de cada um de nós um pouco de a gente lidar com o nosso ego, né? O orgulho também, né? Sim. Reconhecer os erros, né? Porque além sensibilidade para perceber as coisas que estão acontecendo ao redor, que às vezes falta, né? A gente já está muito preocupado com o meu, com o que eu quero, com o que eu gosto, mas não está olhando ao redor que tem outras pessoas como eu, o filho ou os filhos, a esposa, que tem sensibilidades, necessidades, carências, como eu, né? E nós estamos apenas olhando para o nosso umbigo e às vezes isso que torna difícil a solução dos problemas, né? Aproveitando, irmão Natan, pode continuar. Tem alguns momentos que nos levam a essa reflexão, né? Eu, por exemplo, eu tenho duas atividades, né? Eu tenho dois trabalhos e teve um momento, alguns meses atrás, que eu fui colocar o meu filho para dormir, que ele no final de semana, né? Eles dormem cedo para ir para a escola no outro dia. Fui colocar ele para dormir, ele me abraçou, me beijou e disse: tchau, pai, até semana que vem. Mas como assim? Nós moramos juntos na mesma casa, mas eu saio para trabalhar, é rapidinho ali o convívio com eles vão para a escola também de manhã cedo. E quando eu chego do trabalho já à noite, eles já estão dormindo. Então, durante a semana, a gente tem pouco contato. Ele exagerou um pouquinho, né? Sim. Mas me levou a uma reflexão. Não, preciso reduzir um pouquinho a minha carga de trabalho para dar um pouco mais de atenção para as crianças. Então, a família é fundamental, é a base de tudo. A família estruturada é a base de todo um relacionamento.
Que a família estando estruturada, unida, É uma base da sociedade também. a né? base, exatamente. Uma E as célula, né? outras coisas serão resolvidas, serão mais fáceis de resolver. Sim. Queria fazer uma pergunta agora para o seu Natan. Natan, existem casais que entram em conflito quando um cônjuge, né, o homem ou a mulher, acha que tem o direito de tomar decisões, né, a decisão majoritária, né, só porque ele ganha a maior parte, ele ofere, né, a maior parte da renda da familiar. Você acha que isso Olha, é coerente com o que a Bíblia ensina? como os outros assuntos, esse não é menos importante, né? E eu diria duas palavras-chave para conduzir esse processo, né? Sabedoria e sensibilidade. A gente precisa dessas duas coisas quando vai se conversar sobre vida financeira com o nosso cônjuge, né? Independente de que seja ele só que produz os recursos, ou seja, os dois que produzem recursos para o sustento da família, né? Por quê? Porque independente se só um produz ou os dois produzem, né? Todos estão trabalhando para, ao fim, terem o resultado final de uma família que consome, que se mantém unido e que tem um propósito, né? Então, um não deve se sobrepor ao outro no que diz respeito ao direito, né? Porque ambos têm direito, independente de quem está produzindo. Agora, é claro que às vezes há distorções, né? Geralmente tem uma inclinação a ter gastos maiores, né? Não tem um certo controle, não faz uma certa crítica sobre o seu modelo de consumo, né? A sua forma de gastar. Isso causa insatisfação no outro, né? Mas para isso os cônjuges precisam ter assim posições bem claras, né, para que um esclareça o outro de o que está sendo prejudicial na condução desse processo, né? Porque você tem que mostrar para o outro, né, aquilo que está prejudicando, aquilo que foi planejado para ambos executarem dentro de um orçamento, por exemplo, né? E quando você consegue mostrar para o seu cônjuge com amor, né, com a sensibilidade que o outro merece, né, essas fraquezas da parte dele, né, e o desequilíbrio que está causando ao orçamento e, consequentemente, nos conflitos familiares, né, você consegue conduzir isso a bom termo, né, porque o outro consegue vislumbrar a partir da sua ajuda, né, como é que está sendo a contribuição dele para esse processo, se está sendo boa, né, ou se está sendo ruim, se ele está sendo a parte ruim no consumo ou se ele está sendo aquela parte que está fazendo a sua colaboração para se chegar ao final, né, com poucos conflitos. Conflito ninguém vai deixar de ter, né? Para você não ter conflitos, primeiro você não tem a família, não tem a cônjuge, aí você não vai ter conflitos, né, dessa natureza. Mas se você escolheu ter um cônjuge, vai ter conflitos. Agora, sensibilidade, né, para conduzir esses processos é extremamente necessário, né, porque a gente lida com o direito do outro, né, o direito que o outro sabe que tem, assim como eu tenho também, né? Senhor, nosso bloco está quase acabando, mas aí eu queria fazer uma votação aqui, né? Queria saber a opinião do Emerson e do irmão Léo. Vocês acham que quem ganha mais tem direito de tomar a decisão final ou não? Né? Como é que é a opinião de vocês? Bom, eu acho que não. A minha posição é que não. Né? Que é muito mais prudente que as decisões... A sua não, assim, resumindo ali o seu, eu entendi que não. Eu sou da posição que não, né? Beleza. Eu compartilho do voto do irmão Natan. Eu acredito que não, que as decisões mais sábias são aquelas decisões tomadas de maneira compartilhada ali. Independente de quem tem a maior renda no casal. Isso se resume quando a pessoa se casa,
você se torna-se uma só só. carne, uma só pessoa. Então, o meu dinheiro não é meu, é da dela, família, né? Ou dela, é né? nosso. As minhas contas não é só minha, são nossas. Então, nós temos que ter em mente que nos tornamos uma única pessoa. Essa palavra meu tem que acabar, tem que ser agora nosso. O dinheiro é nosso, as contas são nossas, as compras são nossas, os objetos são nossos. Os problemas são nossos. Resolvendo essas questões, todas as demais brigas vão ser resolvidas. Sim, sim. É porque vão ser abraçadas por esse conceito, né? Se na hora de gastar é nosso, na hora de gozar dos privilégios é nosso, se o direito é nosso, meu e teu, então todos os problemas consequentes desse conceito que nós trazemos para dentro da família também é nosso. Os problemas são nossos e nós vamos estar sentados compartilhando deles para ver como nós os resolvemos, né? Correto, exatamente, isso mesmo. Ah, beleza. Bom, deu certinho o nosso tempo do segundo bloco. Nós vamos fazer uma breve pausa, né, para os patrocinadores e os avisos da Web TV. Nós voltamos já já. Uma correria para dar... Voltamos agora ao terceiro bloco e vamos dar continuidade ao tópico do livro que trata dos problemas que são relacionais, né? Aqueles problemas relacionais que se desdobram em problemas financeiros. E um tópico bastante relevante que o livro traz é o seguinte: quando um cônjuge deixa de seguir o orçamento, ele coloca em risco a confiança até no casamento, né? Emerson, tu poderia explicar melhor o que o livro quer dizer com isso? Então, o livro traz a proposta, né, de que quando se assume um orçamento, o casal está assumindo um compromisso, né, um compromisso que deve ser seguido por ambas as partes. E quando um desses cônjuges deixa de seguir esse compromisso, há uma quebra de uma promessa que foi feita, né? E o que acontece muito, muito comumente é que, por vergonha ou por uma falta de entendimento, esse cônjuge que quebrou a promessa feita, né, que deixou de seguir o orçamento, ele acaba escondendo seus gastos. E aí leva a um outro pecado, que é o pecado da mentira, né? E a esse respeito, a palavra do Senhor nos alerta que, diz que por isso abandonai a mentira e caso falte a verdade, né, o seu compromisso, pois somos membros uns dos outros, né? Então, nós devemos mudar esse comportamento, porque é importante que haja essa O confiança, orçamento é um compromisso, né? Exatamente. Você que esse compromisso seja seguido, né? Ainda nessa mesma linha de raciocínio, né? Como é difícil seguir esse orçamento, nós devemos ter a humildade, muitas vezes, de entender que precisamos de ajuda, né? Que muitas vezes alguém na família tem mais entendimento sobre como controlar os gastos, sobre como colocar isso no papel, sobre como fazer esses registros, ou algum membro da igreja tem maior entendimento, né, a esse respeito sobre o controle de finanças, sobre como desenvolver esses orçamentos. E é importante que o cristão tenha esse discernimento, tenha essa humildade de buscar a ajuda de alguém para lhe auxiliar nesse sentido, né? E a pessoa que vai auxiliar deve também ser paciente, deve entender e buscar meios para simplificar a forma de registro desse orçamento para aquela pessoa, né? Sim. Sobre esse tópico aqui, perdão, eu também entendo assim, que essa questão da falta de confiança, ela se desdobra também sobre outras óticas, né? Eu já conheci uma pessoa que falou assim, não tenho mais ânimo para planejar nada, né? Porque o meu cônjuge não segue o que a gente planeja, ou também não planeja,
E às vezes a pessoa não tem confiança, né? Nesse caso não é no casamento, né? O casamento não chegou a ser desfeito, né? Graças a Deus por isso. Mas existe uma frustração muito grande, né? Porque a pessoa não tem ânimo de sonhar, né? Conquistar, crescer, né? Materialmente falando, né? Porque fica difícil a pessoa voltar a acreditar quando ela se sente enganada, né? Às vezes o marido ou a esposa tem dívida e esconde essa dívida. Imagine quando se descobre, ela se sente frustrada, porque ela ficou de lado. O marido ou a esposa gastam e mais do que é necessário por conta própria, sem considerar que o casal, a partir do casamento, se torna um. Por isso que esse relacionamento precisa ser resolvido, tratado. Talvez até por terceiro, alguém conversar, tentar unir novamente essas pessoas. Porque chega um ponto de que o relacionamento fica difícil voltar como era antes. Se não tiverem maturidade para tratar deste assunto, eles não vão conseguir sem a ajuda de um profissional. É o que o livro quer dizer, né? Que o problema, nesse caso, é o relacionamento que não está bem resolvido, né? O casal às vezes não se entende. Correto. Bom, então da fita aqui a gente já investigou algumas causas, né? Digamos que, bom, já descobri que a causa desse problema aqui é porque eu não consigo me controlar em termos de gastos, né? Ou já identifiquei que essa causa é um problema do meu relacionamento com a minha esposa, um problema meu com meus pais, enfim, etc. Da feita que a gente já investigou isso, né? Essas causas também. O que mais a gente pode fazer, o que mais o cristão tem, né, nas mãos para tratar os seus problemas financeiros? Os problemas financeiros que tu está perguntando, no caso, é relacionado às mudanças, aquelas mudanças drásticas que às vezes nós somos forçados a fazer? Seria mais nessa direção? Né? Então, a gente tem aqui algumas situações que são sensíveis, né? Como todo esse problema de ordem de mudanças, né? E principalmente por quê? Porque a proposta é uma mudança, primeiro, forçada, às vezes, que a gente geralmente levado a fazer. Por quê? Porque o orçamento não dá mais para nos conduzir da forma que era antes, né? Então, aí você tem que tomar posições, né? A gente sabe que o processo de mudança é dolorido e muito mais quando está lhe tirando, né, direitos que você achava que já estavam adquiridos, estavam consolidados, quando você tem que diminuir o seu padrão de consumo, quando você tem que abrir mão de certos mimos e certas coisas que você já tinha e que eram melhores, né? E agora você, por uma questão de queda de padrão, de renda, você tem que fazer opções por coisas que não fazia parte do seu consumo, não eram parte do seu consumo, né? E aí isso, de certa forma, é muito difícil, porque isso mexe com a intimidade, aquilo que você gosta, né? Aquilo que você aprecia, né? Então entra numa área da sua intimidade, né? Intimidade no que diz respeito ao que você mais gosta, né? Aquelas coisas das quais você às vezes diz, disso eu não abro mão, né? Mas quando você chega nessa fase, você tem que abrir mão, né? E provocar essas mudanças é um processo assim muito dolorido, seja você cristão ou não. Isso é um dilema que atinge a todos nós, né? Independente do conceito que você tem dessas coisas, né? Muitas vezes isso até requer que a pessoa caia de um patamar, né? Material, né? Mas eu falo exatamente nessa questão, né? Porque isso
você entra nessas questões de consumo, né, mudando a sua forma de consumir, o status de consumo, né, as coisas, as quantidades, né, tipo aqui, deixa eu dar 2 exemplos. Uma casa, eu vivia alugado numa casa em que o aluguel dela era 3.000, meu orçamento não dá mais, vou ter que mudar para uma casa de 1.500. Você acha que o padrão dessa casa está à minha altura? A minha pergunta que eu me faço, né, no meu orgulho, né, não. Eu mereço mais. Eu mereço mais, né? Então eu queria continuar naquela casa que tinha um padrão de 3.000 e até melhorar. Agora eu estou sendo forçado por uma situação a dar alguns passos atrás. Aí você percebe como é doloroso isso na prática, né? E a solução para esses casos são justamente aquela questão, né, de Filipenses, né, o contentamento, né? Exatamente, isso. Porque essa situação que a gente está falando aí é difícil, porque quando chega nesse ponto, os cortes que poderiam ser feitos já foram feitos. A investigação que a gente estava fazendo aqui, será que é o problema eu que consigo, minha família, relacionamento, já foi feito. Já então, foi cortado aqui que poderia ser cortados e só restou tirar aquelas despesas básicas, essenciais. E tem famílias que só têm despesas essenciais. Não tem outra coisa, não tem despesas não, isso aqui não é essencial. Agora, para tentar resolver essa questão, de tentar encaixar dentro do orçamento as suas despesas, seus custos, ele vai ter que ter vários cortes, e corte duro, como o Natan falou. O cara morava numa casa X, agora ele vai ter que cair o padrão, se adequar à sua realidade financeira. Às vezes ele tinha 2 carros. 2 carros, vai ter que vender um. E vai chegar ao ponto até dele controlar a energia, que é uma despesa fixa. Controlar a energia, usar menos ar-condicionado, ter cuidado de ligar as lâmpadas da casa. Controlar também o consumo da água, ter cuidado para gastar menos água. Sempre se consegue. Se a pessoa for realmente querer, ele consegue baixar a energia, baixar a água. E também, quando for fazer compra, relacionar. Nós estamos tratando aqui de alguém que quer encaixar os seus custos dentro do orçamento, que não está conseguindo. Quando for para o supermercado, note. E só compre aquilo que está anotado. Se houver um esforço direcionado e com vontade, com propósito, ele consegue encaixar dentro do novo padrão de vida os seus custos. Mas para isso ele tem que fazer um sacrifício. Esquecer as coisas que é desejo para comprar só o essencial do essencial. Até passar essa fase difícil que estão atravessando, que a família possa estar atravessando. O livro também sugere, né, nesse mesmo sentido também, né, nesse exemplo do supermercado, e que nós também devemos comprar e vender com sabedoria. O que seria? Sim. É justamente dar valor àqueles centavos, né, em que estão, por exemplo, a diferença entre um produto de um local e de outro, né? Por exemplo, você vai comprar um shampoo, o shampoo está ali R$17, mas no outro local que é 2 quarteirões, está R$15. Será que vale a pena andar 2 quarteirões para ganhar R$2? Aí o livro fala sobre essa questão, né, Eu acho também dessa questão aqui é importante, que a pessoa saia para comprar as coisas mais baratas ali e acolá, também vale para a vida. A pessoa conseguir até uma renda extra. Compra mais barato. E vende mais caro. E vende um pouquinho mais caro. Pode ser considerado nesse sentido, né? Que as pessoas que eu quero uma renda extra, então eu vou optar pelo comércio, né? Aí, só que ele tem que ter sabedoria de saber comprar sempre pelo menor preço, né? Há alguns anos atrás, eu tive comércio e sempre que eu ia comprar,
eu procurava o preço dos meus concorrentes para saber aquilo que eu estava comprando, quanto eu estava vendendo. Porque se dava, com o preço que eu ia comprar, se dava para vender mais barato ou pelo menos igual. Se eu não conseguisse vender igual, eu preferia não comprar, porque a rotatividade daquele produto ia ser pouca. Eu ainda ia ficar ainda taxado de careiro, né? Sempre eu tinha essa preocupação. E também, quem for comprar com a melhor qualidade, uma qualidade boa. Que nem sempre o menor preço resolve. Não adianta vender barato um produto que não presta. A pessoa não vai retornar mais. O famoso barato sai caro, né? Exatamente. E também na área do comércio, que eu tenho observado algumas pessoas que confunde, quando começa a trabalhar, confunde o dinheiro das compras, do negócio, do capital, com os dinheiro pessoais, começa a gastar e acaba gastando o capital. E eu tenho vivenciado situações de que as pessoas não conseguem gerir bem seus negócios, aí começa a cair, né? Cair, chega um ponto que o gráfico da despesa passa do gráfico da receita e ele não sabe o momento de parar. Aí que ele fala, poxa, esse mês eu tive prejuízo, mas no próximo vou trabalhar mais, vai melhorar. Aí continua dando prejuízo, mas no próximo eu vou trabalhar e vai melhorar. Sim. Nessa ânsia de melhorar, ele perdeu o tempo de parar, né? Quando ele vai parar, ele já não tem mais o capital, não tem mais a mercadoria e não tem mais capital para começar um novo negócio. É fundamental a pessoa saber o momento de parar para que o capital dele retorne. Sim. Nós vamos já encerrar o nosso programa de hoje por causa do tempo, né? Infelizmente, nós vamos ter que encerrar esse ponto de encontro aqui. E aí eu queria fazer um convite para vocês deixarem uma pergunta ou uma reflexão para o nosso amigo e amiga ouvinte. Podemos começar com o Emerson? A pergunta que eu deixo é que nós façamos uma autorreflexão para tentar identificar quais são as reais causas dos nossos problemas financeiros. O que não está deixando com que eu consiga honrar com todos os meus compromissos no final de um mês de trabalho, né? Quem recebe por mês. Porque muitas vezes nós vemos ali no final de um mês as nossas dívidas, vimos ali um montante que precisamos pagar, mas não conseguimos identificar a real causa desse problema. Então, será que nós conseguimos identificar isso? Se são causas espirituais ou se são causas, problemas de relacionamento familiar? Identificando e trabalhando essas causas, ao invés de abandonar o planejamento orçamentário, será que não seria uma decisão mais acertada? Tá, agora um desafio para o irmão Natan e para o irmão Eliel, que são só 40 segundos, 20 segundos aí para uma pergunta. Eu propunha a minha reflexão em cima do texto de Paulo aos Filipenses. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também estar em abundância, né? Será que você, levando em consideração esse tema delicado que nós acabamos de conversar, né? Você poderia repetir isso e colocar isso em execução na sua vida pessoal, né? É uma verdade muito dura, mas que ela precisa ser experimentada e, se possível, quando necessário, ser vivida por cada um de nós. Beleza, eu quero um desafio agora, Missão Impossível, irmão Eliel. A palavra que eu deixo para os casais. Antes de tratar da questão financeira, cuide da saúde do seu casamento e da sua família. Perfeito, irmão. Bom, agradeço a participação de todos mais uma vez e também agradeço a participação de você, ouvinte, amigo e amiga.
que este conteúdo possa ser muito frutífero para você e sua família. Não deixe de curtir e compartilhar esse conteúdo com as pessoas também que você acha que possam precisar desse tipo de reflexão. Nos vemos no próximo episódio e fique com Deus. Tenha uma boa semana. Um abraço. Amém.